Olá, boa tarde para você que a partir de agora confere e acompanha com a gente mais uma edição do Painel Regional. Estamos sempre juntos, você sabe, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, o programa é ao vivo com as participações das personalidades da região e do Brasil, debatendo, discutindo e aprofundando junto com você a pauta regional, né? Os temas, os assuntos importantes que a gente debate, que a gente discute aqui, relacionados à Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Painel Regional, você sabe, de segunda a sexta, tem uma reprise também às 20 horas, 8 da noite. E nos finais de semana, os nossos encontros já tradicionais aos sábados, às 15 horas, 3 da tarde, e aos domingos, às 17 horas, às 5 da tarde. Você participa com a gente, o telefone é sempre o 3014 5281. Você liga para cá com a sua pergunta, com a sua opinião, né? Ou questionando aqui os nossos convidados, né, do dia a dia aqui da bancada já tradicional do Painel Regional. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Envie aí a sua mensagem, entre em contato com a gente também, curta aí a página do Painel Regional. Lembrando que nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica no ícone Painel Regional, confere e acompanha a gente em tempo real. Programa encerrado, ele vai para o YouTube e você revê os trechos que julgar mais interessantes, né? Ou o programa por inteiro. Já anunciando aqui a bancada especial desta segunda-feira, né? Que com muito prazer recebe o companheiro radialista, jornalista, especialista na área policial Absair Rocha, ao lado dele o companheiro comentarista tradicional também do programa, o Sidney Costa, e aqui à minha ala direita, já com o nosso Heraldo José dos Santos, também comentarista habitual do Painel Regional. Destaques para os jornais parceiros aqui, que fazem o conjunto com a gente aqui a semana, não é? Os destaques, o Jornal da Orla, que circulou no final de semana, tá certo? E circula ainda nesta segunda-feira, falando sobre o garçom do poder. Quem é o garçom do poder? É o João Oliveira, que todos aqui conhecem muito bem. João Oliveira, e o famoso chá do Paço Municipal, servido pelo João Oliveira diariamente, né? Ele que é o garçom oficial da Prefeitura Municipal de Santos. Ele conta aqui umas histórias bastante interessantes, né? Sobre as visitas, as figuras importantes e os prefeitos todos com os quais ele já conviveu, né? Passar o Rocha aqui. Quem é? O Justo, começou com o Oswaldo Começou com o Oswaldo Justo, é verdade. O Heraldo também recebe aqui esta edição do nosso Jornal da Orla. Destaque especial para o Espaço Aberto, edição do mês de novembro, trazendo aqui a manchete, se a gente puder fechar aqui, tá certo? A manchete relacionada à greve dos bancos, né? Bancos abusam da criatividade e constrangem para aumentar lucros. É sempre um tema bastante interessante. Tem aqui na contracapa a disputa, né? Na última página, não é, Heraldo? Página 8, a disputa pela mesa diretora da Câmara, a foto aqui com 13 vereadores, o grupo dos 13 apoiando a candidatura do vereador Marcos de Rosses, e aqui embaixo, curiosamente, está uma entrevista com Mantovani Calejon, tá certo? Que todas as segundas está conosco aqui no programa. Nesta edição não pôde comparecer, o espaço aberto aqui para o Rocha, o espaço aberto também para o nosso Sidney Costa, o Heraldo revê aí para ver se ficou tudo certo, não é verdade? E a gente destaca o DL também, Diário do Litoral, edição desta segunda-feira, parceiro também do Painel Regional, traz aqui na capa 200 mil testes para HIV disponíveis em São Paulo. E o porquê dessa manchete, evidentemente, hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, né? Campanha Fique Sabendo está disponibilizando os exames de diagnóstico em 549 cidades, marcando exatamente isso que eu disse, né? O Dia Mundial de luta contra o HIV, luta contra a AIDS. A gente tem alguns números aqui que impressionam, né, ainda. A Rocha recebe, por favor, aqui o DL, passa lá ao Sidney, como, por exemplo, 5 novos casos que acontecem semanalmente e são registrados semanalmente, aqui o Heraldo recebe também, aqui na cidade de Santos, né? Não é pouca coisa, não. E o grande percentual desses casos, né, eu até cheguei a registrar aqui, o grande percentual desses casos, ou 1/3 desses casos, né, de pessoas até 29 anos. Ou seja, os jovens, a molecada de maneira geral, não anda se preservando e correndo risco, como a gente debateu aqui na última quinta-feira, quando recebemos o Dr. Marcos Caseiro, importante infectologista, especialista em DSTA, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites, né? Falou sobre hepatites
e falou também sobre a AIDS, né? Se a gente tiver a oportunidade de repetir aí um trechinho aí do que o Caseiro falou no outro programa, a gente vai, no programa de quinta-feira, a gente vai colocar para você aí, para a gente não perder essa oportunidade. Bom, apresentando aqui os nossos companheiros, Absalho Rocha, prazer revê-lo mais uma vez, tudo bem, Rocha? Tudo bem, Edgar, boa tarde. Mais uma vez é um prazer participar do programa. Sidney Costa, prazer revê-lo, Sidney, tudo bem? Olá, Boturão. É um momento de emoção de estar junto com o Absair e o Heraldo, que fizemos esse trio praticamente 6 meses, mas o programa já existia 1 ano e meio lá na Rádio Terra, ou Em Cima da Hora, e o projeto foi uma conexão com essa área policial que o Rocha domina tão bem, se tornou uma lenda. Não é só um jornalista, a gente sabe disso, acompanha a carreira dele, é também investigativo, ajuda, inclusive, a apurar crimes aqui na história de Santos, inclusive muitos deles, crimes até complexos, e foi uma oportunidade única naquele momento e a gente gostaria de reviver e com certeza alguma coisa reviveremos hoje aqui. Muito bem, Heraldo José dos Santos, sempre conosco às segundas-feiras, desta vez as companhias são outras, né? No mesmo nível, no mesmo quilate, né? Mas o nosso Pacílio e o Mantovani estão muito bem representados aqui, né, Heraldo? Tudo bem? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao Sidney e ao Absair Rocha. De fato, a segunda-feira hoje não temos o Mantovani, um time diferente, mas com o mesmo quilate, com o mesmo peso, 2 figuras ilustres aí da nossa sociedade. Muito bem, e figura ilustre também, participando conosco diariamente, acompanhando as redes sociais, os telefonemas, não é? Contato dos telespectadores com a gente aqui, com o painel regional, as matérias que a gente divulga para você, a nossa Ione Furukawa, jornalista, mais uma vez conosco. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde especial para você aí de casa que está nos acompanhando. Eu já estou aqui com o Facebook aberto, esperando a sua participação, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões aqui para a gente. E a nossa produção também através do telefone. Muito bem, só lembrando rapidamente, não é? 5 novos casos de AIDS confirmados por semana, impressiona, não é, Heraldo? Muito. No final aí do século, houve através de todas as campanhas realizadas, os trabalhos realizados, houve uma conscientização grande do risco, né, que essa doença traz e as pessoas se preveniam mais. Hoje parece que a coisa andou meio totalmente assim, sem maior preocupação, principalmente dos jovens. Esses que estão se iniciando aí, desabrochando para a vida sexual, não tiveram ou não se dão conta do quão foi triste os anos 80, os anos 90, quando se morria diariamente inúmeras pessoas vitimadas por essa doença. Existem sim esses remédios que eles só prolongam a vida daquele que está infectado, não cura. Então as pessoas pensam que podem abusar, podem fazer sexo, podem usar drogas, compartilhar drogas, que existe hoje os exames, os retrovirais que curariam a doença, mas é um engano. As pessoas que estão infectadas vivem escravas desses remédios que trazem aí efeitos colaterais imensos. Então, a melhor coisa que se faz ainda hoje é a prevenção. E existem várias formas de prevenção. Pois é verdade. O Marcos Caseiro deixou isso claro aqui na última quinta-feira. E o Heraldo citou aí as drogas, especialmente as drogas injetáveis, né? Aquele período em que os viciados usavam as próprias seringas, né? Compartilhavam, né? Me lembro, porque inclusive... Lembra daquela campanha, daquele projeto? Eles queriam criar aí um projeto para distribuir seringas, um projeto redução de danos. Exatamente. Para distribuir seringas para evitar que os usuários compartilhassem o uso, né, dessa seringa. Mas o que acontece, na verdade, Boturão, muitas campanhas são colocadas no ar, mas eu não sei se elas não são suficientemente fortes para impressionar as pessoas, ou se as pessoas têm aquele pensamento, olha, isso pode acontecer com o vizinho, comigo não vai acontecer, né? É como se ele soubesse quem é portador ou não. E o resultado é aí, toda semana, mais 5, mais 10 casos, e a gente fica triste porque houve um momento em que houve uma queda. De repente voltou tudo a estaca zero e continua o pessoal pagando para ver. Houve uma queda quando o pessoal
tinha medo de morrer, né? Essa é a dura realidade que o Heraldo colocou há pouco aqui e o Caseiro confirmou, Marcos Caseiro, infectologista, na última quinta-feira, quando esteve conosco. O pessoal tinha medo de morrer de AIDS, medo de morrer pelo HIV. Porque toda semana morriam pessoas e pessoas próximas. Ilustres e famosos. Pois é, famosos, não famosos, pessoas que você conhecia. A morte dessas pessoas era uma coisa muito sofrida, muito dolorosa, porque né, o infectado ele ia definhando e, no máximo, em uma semana, morria. E essas notícias ganhavam um vulto na imprensa. Só que, passado essa fase, as pessoas se deram conta que não tem mais AIDS, não tem mais risco, não tem mais nada e podem abusar. É um como engano você grave, viu? bem explicou. Esses remédios que eles tomam hoje apenas estaciona, Exatamente, apenas prolonga um pouco mais a existência, mas não cura. O sofrimento é o mesmo. Controla. Os remédios controlam, como explicou aqui o especialista na última quinta-feira, evitam a morte, né? O cidadão continua vivo, mas vira escravo dos medicamentos, como a gente comentava antes do programa começar, né? O meu caro Sidney Costa precisaria realmente, e eu me bato nisso há muitos e muitos anos, né? Que o governo federal, os governos estaduais, os municípios, enfim, investissem maciçamente em mídia, propaganda de mídia, com relação a essa questão da AIDS, né? Pois é, a perversidade do HIV é que passa por sangue e esperma, naturalmente, circunstâncias essas que ninguém escapa. O sexo é vida e no sangue a gente pode ficar vítima de uma situação, inclusive quando vai numa doar, transfusão, até quando está na manicure, enfim. Esse aspecto, na época, como bem lembrou o Heraldo, que começou gente ilustre, passar por esse problema de enfrentar o preconceito, inclusive, que se acentuou muito na época, você não podia fazer nem dieta e nem emagrecer, meu caro, porque você ia ter que explicar apresentando o exame negativo, que as pessoas iam fazer um patrulhamento sobre sua vida. Naquela época, talvez esse patrulhamento e o fato de que havia o risco de vida e a pessoa morria, hoje prolonga. Eu acho que a morte sempre é um choque, quando vem, inclusive, por transfusão de um vírus, por transmissão de um vírus. Essa panorâmica de terror se esvaiu com os remédios que conseguem prolongar a vida. Eu acho que agora, para explicar para essa juventude que eles têm um problema, que é esse da responsabilidade sexual, que é outra coisa que a gente não vê mais na juventude, desde que os Beatles cantou a liberdade no amor, no comportamento, para cá, a coisa está difícil você explicar para eles que sexo é muito responsável, muito. Que não tenha o problema com a AIDS, vai ter o problema de gravidez muito jovem, atrapalhar a carreira, enfim. Eu acho que volta-se aquela discussão, Boturão e companheiros da mesa e telespectador, que aos pais remete-se isso de novo. Aos pais compete conseguir convencer seus filhos que tem coisas muito responsáveis, inclusive na juventude, e uma delas é o sexo. Muito bem, é verdade. Bom, só para lembrar, né, a Prefeitura de Santos, como a gente comentou aqui com o Rocha, investiu, né, naquele programa de seringas descartáveis. Isso aí partiu do médico Fábio Mesquita, né? Fábio Mesquita no governo Davi, Davi né? Capistrano, O prefeito era o Davi Capistrano. Mas isso gerou uma polêmica, um problema danado. Porque naquela época, Botarão, as pessoas tinham que fazer uma transfusão, as pessoas que precisavam por exemplo, de uma hemodiálise, não recebiam o equipamento. Agora, o usuário, sim, esse recebe o equipamento, a outra parte, essas pessoas, tinham que pagar. Então, essa questão de redução de danos, ela é uma realidade. Mas é a mesma coisa de querer legalizar as drogas sob a afirmação de que, na verdade, liberar é o melhor caminho. Nós vemos aí muitos países que liberaram e não estão satisfeitos com os resultados. Eu recordo que o doutor Elias Jacó era promotor de justiça e ele foi um dos que muitos se opuseram a esse programa da prefeitura, chegou a abrir, inclusive, uma ação civil pública para evitar que a prefeitura começasse a distribuir seringas para drogados, essa coisa toda, porque existia já forte um processo de distribuição e até mesmo de fincar locais para a utilização de drogas. Você imagina como é que seria isso há 20, 25 anos atrás.
A gente tinha até aquele grupo conhecido, famoso, o Ipupiara, né? Ipupiara. Aqui originário de São Vicente, até que um grupo que atuava muito aqui, né? Por motivos financeiros, né? Esse pessoal acabou não conseguindo continuar aí a sua luta titânica contra uma luta que durou anos. Anos e anos. Cansei de fazer entrevista com esse pessoal, cansei de receber nos programas de televisão e de rádio, enfim, num espaço importante para que eles prestassem depoimentos, né, para que eles explicassem às pessoas, os mais jovens principalmente, não é, toda essa movimentação em torno da AIDS, o que devia ser feito, como evitar, essa coisa toda. Mas, financeiramente, né, o grupo se viu prejudicado e... Muitos furtos da sede, muitos roubos, né? Dificultando ainda mais. Exatamente. Infelizmente, não conseguiram manter esse trabalho. A gente espera que o poder público faça a sua parte, né? E que haja aí mais contundência na mídia, mais espaço na mídia, como disse o Marcos Caseiro, como solicitou mais uma vez o Marcos Caseiro aqui na quinta-feira, né, Ione? E espaço para orientar, principalmente, esses jovens, já como eu disse, são 5 novos casos por dia registrados de soropositivos, de AIDS, né? Gente que tem a doença, né? E que vai precisar se tratar pelo resto da vida. E 30%, 33% ou 1/3 desses casos registrados de jovens até 29 anos. Ione, tem gente participando aí, não? Tem sim. Um detalhe importante que o Caseiro falou na quinta-feira foi que a maioria desses casos acontecem com homossexuais, né? Então, acho que é importante também deixar esse recado para quem, independente de preconceito, de raça, de sexo, não, mas a prevenção, que a contaminação é muito forte, então a prevenção tem que ser lidada assim constantemente. Um outro dado que preocupa também, olha, é o seguinte, foi constatado numa pesquisa que é muito grande o número de pessoas idosas que começam a ter esse problema. Pessoas idosas. De algum tempo para cá, né? Especialmente com o advento do Viagra, do Cialis, entendeu? É verdade, o pessoal de uma idade mais avançada, que já tinha desistido do sexo, percebeu que era possível continuar a ter Eu vou ter que prazer, complementar o meu raciocínio, não é só o jovem que tem que ter responsabilidade. Todos. O pessoal da minha faixa de idade também. Mais à frente. O negócio está sério, então, viu? Outra coisa, essa questão de tentar, muitas vezes, assim, particularizar que essa doença só se transmite para homossexuais também é um risco muito grande. Pois é. Porque acaba liberando as pessoas, os heterossexuais, né, que estariam imunes. Não é verdade isso, né? A gente tem conhecimento de várias pessoas de ambos os sexos que são heterossexuais e foram acometidos pelo vírus, foram contaminados pelo vírus. Então, a preocupação é geral. O Botrão falou dos programas da prefeitura, do grupo Ipupiara aí, e a gente tem também que procurar auxiliar os grupos, as instituições que estão aí. Eu cito, por exemplo, o GAPA, que foi pioneiro e vem fazendo um trabalho mais seríssimo mesmo. E um dos mais importantes foi o que cuidou exatamente os chamados filhos da AIDS, que eram aquelas crianças que poderiam desenvolver, né, o vírus e foram atendidos pelo grupo, hoje já são adultos e tal, e não tiveram, felizmente não tiveram a contaminação. E continua auxiliando, o GAPA faz um trabalho muito sério há muitos anos. Pois é, a verdade é essa, né? Ninguém aqui é especialista no assunto, mas fomos repórteres, somos repórteres, teremos o sangue do repórter nas veias a vida toda, acompanhamos diversos casos, né? Acompanhamos muito seriamente todo esse problema que envolve a AIDS. O Sidney não foi repórter, mas é uma figura antenada com as questões da cidade e da região. Aí será repórter em breve, né? E com certeza vai acompanhar e vai trazer boas matérias sobre esse tema, né? Não tem jeito de erradicar a AIDS momentaneamente, não há um remédio que liquide o problema, não há vacina que evite a AIDS, né, momentaneamente, e quem sabe um dia isso venha a acontecer, não é? Então, resta fazer o quê? A pessoa se preservar na hora da relação sexual, como disse aqui o especialista Marcos Caseiro na última quinta-feira. Bom, a gente tem que sair para o primeiro intervalo aqui no painel regional, lembrando que para a instalação do VLT, veículo leve sob trilhos, que deverá reestruturar e modernizar o sistema de transporte público aqui em Santos, a feira, que fica tradicionalmente montada aos domingos na Avenida Francisco Glicério, pista sentido Zé Menino,
já está transferida para a Rua Vidal Sion, entre Rua Júlio Conceição e Avenida Senador Feijó. Montagem lá das barracas vai utilizar também o prolongamento da via que vai da Senador Feijó até o Canal 3. E essa mudança começou já ontem, não é? Domingo, no dia 30, e assim vai persistir. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o painel regional. Muito bem, seguimos com o segundo bloco do nosso painel regional, né? Você conferindo com a gente, presenças importantes aqui, a minha ala esquerda, o nosso Absair Rocha, jornalista especializado na área policial, como também o companheiro Sidney Costa, aqui à direita o Heraldo José dos Santos e a nossa Ione Furukawa. 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, com a sua pergunta, com a sua opinião, ou simplesmente questionando aqui os nossos entrevistados, os nossos convidados, tá certo? facebook.com/painel regional TV, também sempre aí à sua disposição. Bom, o Rocha levantou uma questão interessante aqui, antes da gente conversar, não é? Na última terça-feira, se não estou enganado, o prefeito Paulo Alexandre foi a São Paulo, teve uma audiência com o Geraldo Alckmin, governador, depois com o Fernando Grella, que é o secretário de Segurança Pública do Estado, quando o secretário anunciou, então, que a Operação Verão praticamente será mantida, né? Especialmente nas rodovias que servem aqui a nossa Baixada Santista, onde vem acontecendo aí latrocínios, arrastões, enfim, crimes que a gente não pode aceitar, não pode conceber de maneira alguma, especialmente por uma região que pretende, né, se tornar um polo turístico importante. Já é um polo turístico importante para todo o Estado, mas se vê prejudicado por esse tipo de situação, né? As pessoas pegam a descida da serra, o trânsito para, as pessoas são assaltadas, enfim, uma coisa que está se estendendo aí também pela Padre Manuel da Nóbrega, pela Dom Domênico Rangoni. E aí o secretário fez esse anúncio, o reforço de policiamento, e o Rocha lembrou que parece que foi só ele fazer esse anúncio que as coisas se complicaram mais ainda, foi isso, Rocha? Uma série de situações, tiroteio de ônibus, arrastão em Praia Grande, por aí vai. A coisa está muito complicada. Eu tenho uma visão muito crítica com relação a isso aí. Eu acho que é mais uma provocação. O secretário vem e promete reforçar o policiamento nas rodovias, nas cidades, vem não sei quantos mil policiais militares, e aí começa a aumentar a incidência criminal. Tivemos aí o ônibus que descia a serra, o ônibus da Ponte Santos-São Paulo, que foi fuzilado por bandidos, e só não morreu gente porque o motorista foi realmente um herói, foi de uma habilidade incomum, ele conseguiu escapar da perseguição. O ônibus tinha 34 passageiros. Não bastasse isso, tivemos também, final de semana, muito violento em São Vicente, 4 pessoas foram mortas, dentre elas um policial militar que foi fuzilado, policial que acabara de ganhar o título de policial do mês, pelos trabalhos que ele realizou. Tivemos também arrastões em Praia Grande, um adulto e 3 adolescentes foram apreendidos, inclusive. Tivemos mortes, execuções também no Guarujá. Quer dizer, a violência nunca diminuiu, mas agora aumentou bastante depois desse anúncio. Agora, somando-se a tudo isso, eu critico muito, vou criticar sempre, esse negócio de mandar reforçar o policiamento da região só a partir do final de dezembro, pensando exclusivamente no turista que desce a serra. Há que se pensar também no morador fixo. Isso é fundamental. Os trabalhadores recebem a primeira parcela do 13º agora em dezembro. O movimento nas lojas é agora em dezembro. O dinheiro circula mais agora em dezembro. Mas só vai chegar reforço a partir do dia 27 de dezembro. Sinceramente, eu não consigo imaginar que cabeça pensante é essa que não vê necessidade de melhorar o policiamento também para a população fixa e pensa exclusivamente no turista. Heraldo e Sidney, o tema é segurança pública, não é? E os problemas que a gente vive aqui no nosso dia a dia aqui na região, né? Pegando esse gancho do Rocha, ele falou do reforço do policiamento. Mas a partir da situação do ataque ao ônibus, e muito bem lembrado pelo Rocha, não são turistas, são moradores daqui que fazem, né, esse trajeto para São Paulo, para Guarulhos, enfim.
São pessoas, moradores na nossa região. Então, o governo anunciou mais 25 policiais para reforçar aí o sistema Anchieta Imigrantes. Mas se você tomar em conta que o policial trabalha, em média, na escala dele, 12 por 36, nós não vamos ter 25 policiais. Não. Vamos ter 3, 4 no máximo. Quer dizer, quando se inaugurou o Rodoanel... 3, 4 no máximo, a mais? Sim, porque vem 25. Aí você divide a escala. Dividiu a escala, pronto. Você tem 3 policiais. Para quem não tinha ninguém, ou quase nada, no sistema cheio de imigrantes, não vai refrescar muita coisa. Agora, o que o governo tinha que fazer era uma operação conjunta, mais efetiva, com a concessionária, para disponibilizar esse sistema de câmeras que a empresa tem, e só fica focada ali para ver se alguém escapa do pedágio, enfim, essas coisas. Mas, Só completando, Rocha, quando se inaugurou o Rodoanel, mais da metade do efetivo que tínhamos no sistema Anchieta Imigrantes foi deslocado para o Rodoanel. E essa retirada desse policial não foi reposta até hoje. Lá se vão quase 5 anos aí da inauguração do Rodoanel, não sei precisar exatamente. E por isso, o sistema abandonado. Soma-se a tudo isso, Heraldo, a situação o excesso de burocracia. Nós tivemos o caso aí do ônibus que foi baleado pelos bandidos na descida da serra, uma correria infernal, coisa de cinema. E no dia seguinte nós assistimos, no caso, o delegado encarregado de esclarecer o assalto, dizendo o seguinte: amanhã nós vamos oficiar para a Ecovias pedindo imagens de câmera para tentar identificar o carro. Eu vejo aí 2 falhas. Primeiro, 24 horas depois é que vai começar a investigação. Muito tempo. É um absurdo. Segundo, por que é tão importante encontrar o carro? Ou será que alguém acredita que os ladrões iriam usar o próprio veículo para praticar um assalto? É evidente, esse carro foi roubado em algum lugar. Identificar o carro e nada, eu acho que não vai resolver. Agora, é preciso a investigação, nós sabemos disso. Quanto antes ela começar, maior é a possibilidade do caso ser esclarecido. Deixar para daqui a 24 horas, daqui a 12 horas, aí já era. Aí os caras já saíram daqui, já foram para o Rio de Janeiro, foram para o Paraná, sei lá. Sidney Costa, pois não, o que mais lhe incomoda com esses temas todos que nós estamos debatendo aqui? Sidney? Pois é, Boturão, eu fico até mais tranquilo quando entra nesse assunto, porque foi algo que a gente fez bastante intensidade lá na rádio. Eu lembro de pelo menos 2 editoriais do Heraldo naquela ocasião, que um tempo para essa data se repete os roubos de caixa banco e era incompreensível como que a polícia não conseguia controlar isso com uma simples inteligência de ver o modus atuandi do marginal e conseguir evitar pela prevenção usando inteligência. E aí redundou no editorial. O outro caso, quando começou os congestionamentos na Via Anchieta, aqueles assaltos com arma e botando a pessoa já constrangida ali no congestionamento sob risco de vida. Naquelas oportunidades, chegamos a ter uma entrevista até com o comandante-geral da Polícia Militar, ao vivo, por telefone, e ele assegurou que seria tomado medidas mais rápidas e com um maior índice de eficiência, como, por exemplo, usar as motocicletas. Isso não... Olha, recentemente uma senhora tomou um tiro lá na Anchieta, no peito. O que se vê nessa área de segurança pública estão batendo palma para bêbado dançar. A gente não vê nenhuma solução efetiva. Não tem ação rápida e não tem também um plano, uma logística para esses crimes, principalmente aqui da região que se repete. Assalto de caixa eletrônico de banco e aqui, lá na ligação com a imigrantes, volta a acontecer. Parece que é um descaso com a segurança que não combina, viu, Boturão, com os números que a segurança pública de São Paulo tem. Em termos de pesquisa, eles te dão detalhes pequenos do que está acontecendo em roubo de carro, latrocínio e até a geografia do crime na região. Mas na hora da efetiva ação, ela é lenta, vem com esses anúncios aí bombásticos, que aí a marginalidade mede força, mostra quem está mandando mesmo. Quem manda. E a sociedade fica acuada. O que a gente vê, Boturão, é o crime evoluindo.
E a polícia é a mesma, sempre correndo atrás, Mas, ô, Rocha, sempre tratando dos efeitos e não se preocupando com as causas. Eu cito um exemplo aqui rapidinho para você. Nós tivemos um assalto semana passada, numa cidade aqui do interior de São Paulo, um ônibus que vinha com pessoas para fazer compra em São Paulo, na rua 25 de março, um comando da polícia, né, eles fortemente armados, uma viatura policial do lado, fizeram um sinal, encostaram o ônibus, só que não eram policiais, eram bandidos fardados, eles tinham farda, tinham viatura, tinham tudo. Todos os passageiros do ônibus foram assaltados e o que é maior, o que é pior, inclusive, depois disso, eles colocaram todos os passageiros sem roupa no bagageiro do ônibus. A bandidagem Isso é o supra-sumo do absurdo. O absurdo. A bandidagem é criativa, né? E raciocina na frente da polícia, infelizmente, né? E a bandidagem pode em tudo, porque num tiroteio no meio da rua, que diferença faz para o bandido matar um policial ou matar um cidadão comum? O policial não pode correr nesse risco, tem que ter um outro tipo de cuidado. Agora, vamos tratar exclusivamente aqui, rapidamente, só desse caso e desses problemas que a gente tem na descida da serra. O problema ocorre aonde? Do Chaparral, ali na saída início da serra. Geralmente nas cotas, até das cotas. a descida ali. Quantos quilômetros tem ali até a gente... 3 quilômetros. Não chega a 3 quilômetros. Vamos dizer 4, vai. Vamos dizer que sejam 4 quilômetros. amor de Que fossem Deus. 5 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros. Da descida até a... Então, todo Entrada da mundo cidade. sabe Das onde é o cotas, é problema. isso. Todo mundo sabe onde é o problema. Os horários em que esses problemas acontecem, quando existem congestionamentos, quando existe uma carreta vira, um ônibus tomba, algum problema desse tipo, na descida da serra. Não é? A Imigrantes não acontece isso, porque as pessoas descem, passam pelos túneis e vêm numa velocidade que não permite que o bandido atue. Não sei dessas tentativas de sequestro, que agora parece que eu não voltando aí, depois que aconteceu aquele caso com o ônibus na descida da serra. Então, que dificuldade tem a Secretaria de Segurança Pública ou a Ecovias de fazer uma fiscalização nesse trechinho de 3, 4 quilômetros? Mas nós temos uma outra área, um outro trecho perigoso, que é a Imigrantes, quando ela atravessa São Vicente. O que a gente vê ali? Todos nós sabemos que sair de Santos ou de São Vicente para ir à Praia Grande é um risco calculado que a gente corre. Porque a Ponte Pêncil, que foi fechada para a reforma, e já passou do prazo de entregá-la ao público, já tem 2 anos, então só tem um caminho para Praia Grande, para o Litoral Sul, que é a Imigrantes e aquelas vias de acesso. E ali os bandidos sabem. Eu sei que os assaltos são frequentes, a polícia sabe que são frequentes. Agora eu pergunto, já criaram algum plano, algum projeto para dar segurança às pessoas que transitam por ali? Ione Furukawa, as pessoas estão aí participando conosco. O assunto é segurança pública, né, Ione? Exatamente. A pergunta é do Celso do Itararé, em São Vicente. Nesse fim de semana aconteceram 4 homicídios em São Vicente. Uma das vítimas foi um policial militar. Até quando, na opinião dos senhores, essa situação vai continuar? O que você acha, Rocha? Bom, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo o comando da PM tentando minimizar o problema, né? E não é bem assim, mas eu estava lendo essa semana um site de São Paulo, Flits, e diz o seguinte, que o comando da PM distribuiu nota assim, interna para os seus comandados. Fiquem atentos porque há ameaças contra os policiais. Eu acho que isso tinha que ser tornado público, porque eu não consigo, cada vez que um policial é morto e que o autor do crime não é preso, isso aí vira o quê? Isso aí vira um incentivo a que novos crimes sejam cometidos. O elemento que mata um policial, se for preso, ele chega na cadeia com status de herói. Matou um policial, esse é dos nossos, esse é irmão, esse é do partido. Então, eu acho o seguinte, que é fundamental esclarecer todos os crimes, em especial aqueles em que as vítimas são os policiais, que é para não criar aquela sensação de impunidade, e a impunidade, todos nós sabemos, é a mola propulsora da criminalidade. Bom, nós tivemos um caso há 15 dias, né, da morte, do assassinato de um policial civil, doutor Gilvan. Né, Marcílio de Freitas Júnior, 46 anos de idade, uma pessoa que eu conhecia desde menino, né, e fiquei realmente muito chocado com aquilo. Todo mundo que acompanha o painel regional percebeu a minha reação, evidentemente, né? Não foi normal.
E até agora, não sei qual é a novidade a respeito desse tema aí. Nós temos, nesse caso do Dr. Gilvan, nós temos, me parece que detido, preso, né, o cidadão que dirigia o táxi, né? O taxista, identificado o outro adulto que participou, identificado o adolescente que participou. Mas estão soltos. O que acontece é o seguinte, foragidos. Acontece o seguinte, acontece um crime, ainda mais quando é um crime de muita repercussão, então vamos trabalhar em cima disso aí, 24 horas por dia. Mas no dia seguinte, né, não foi... no dia seguinte já acontece um outro. Esse já fica mais ou menos esquecido, vamos para o outro. E assim vai sucessivamente e acaba, não esclarece nada. Esse aí só deu certo por quê? Porque graças às imagens das câmeras de monitoramento foi possível identificar o veículo e daí para chegar até o motorista foi um pulo. Mas lamentavelmente até agora... Só está detido, só está preso, como confirma o Absair Rocha, o motorista lá do táxi que carregava os outros 2 bandidos que cometeram o latrocínio. Na verdade, não foi um crime, não foi uma execução. Não, esse foi latrocínio. Foi um latrocínio, infelizmente, o Gilvan Agora, trafegava final de semana do PM São Vicente, aí foi execução, execução sumária. E o grande problema é que a Polícia Militar vive uma grande dicotomia, né? Ela mata muito, porém não consegue reduzir os índices de criminalidade. Então eu vejo que o foco da segurança pública ele está completamente desvirtuado da realidade. A Polícia Militar matou mais nesses últimos 10 anos do que toda a polícia dos Estados Unidos. E eu estou falando só da Polícia Militar. E os Estados Unidos, país muito maior em extensão do que o Brasil. Quer dizer, eu acho que alguma coisa tem que ser repensada e logo e rápido, porque do jeito que está, cada vez mais nós vamos ser prisioneiros de nós mesmos. Veja que na semana passada chegaram a fazer ali um bloqueio marginais no morro, ali a subida pelo Jabaquara do Morro da Nova Sintra. Quer dizer, é uma ousadia, é uma disfarçatez, é um desafio, um escárnio, né? É o poder paralelo zombando da população na ausência do poder público. Porque em plena manhã medindo forças, né? De um dia de semana, fazerem um bloqueio para constranger, assaltar motoristas que subiam ali o morro, é brincadeira. Então, vou mais um intervalo e já a gente volta. Painel Regional está de volta, Esse é o terceiro e último bloco nessa edição, falando sobre a questão da segurança pública, né, com muita propriedade, aqui com o nosso Absair Rocha, à minha esquerda, especialista no assunto, ao lado dele o Sidney Costa, nosso comentarista habitual, e também aqui na bancada direita, Heraldo José dos Santos conosco, e a companheira Ione Furukawa com perguntas, participações, questionamentos, opiniões dos telespectadores pelo telefone ou pelas redes sociais. Pois não, Ione? A pergunta é do Uriel Vilas Boas. Absair, por que não se vê uma mobilização dos diferentes setores na busca do sistema policial de segurança? Caso dos comerciantes, comerciários, indústria, turismo, hotelaria e associações de moradores e polícia civil e militar. Isso é discussão regional ou metropolitana? Eu acho que é uma decisão que tem que ser feita a nível nacional. Porque não, a nossa região não é a única onde essa violência toda está acontecendo, não. Isso aí é no Brasil inteiro, mas teria que haver, primeiro, mobilização do Congresso Nacional. Quantos projetos estão engavetados que poderiam melhorar o policiamento de toda a nossa região? Esses projetos são engavetados porque não é de interesse de qualquer político. É o caso que acontece, por exemplo, com o projeto que prevê um tempo maior para o adolescente ficar na Fundação Casa, para que ele tenha tempo de estudar, de aprender algum ofício, para tentar reinseri-lo na sociedade. Isso não acontece, porque alguém não tem interesse que isso aconteça. E aí me faz lembrar, se o Heraldo está a par, recentemente um elemento foi preso, estava sendo ouvido em cartório e estava aquela bronca do delegado, do escrivão e os repórteres em cima, e ele assim, olhando para a Câmara, disse tranquilamente, gente, vocês dependem, vocês precisam de mim. O senhor, delegado, se não houver o bandido, o senhor não tem emprego. Você, jornalista, se não tiver o bandido, você da área policial, vocês não terão o que escrever. Quer dizer, então, o bandido está vendo a situação por esse lado, já começa ele a se sentir
como uma pessoa importante no conceito da sociedade. Então, eu acho que está tudo errado. É preciso haver, sim, eu sempre prego isso, tem que sentar à mesa, em volta da mesa, Poder Judiciário, OAB, Ministério Público, Secretário de Segurança Pública, delegados de polícia, e discutirem o problema, mas sem demagogia, sem aquele rompante de eu faço, a nossa segurança é muito boa, a nossa inteligência é privilegiada. É nada, é na base da trombada que a polícia consegue prender alguém. É verdade, não há realmente uma política nacional de segurança pública, né? Como também não há uma política nacional de saúde, não há uma política nacional de educação. É só você ver os índices, não vai crítica aqui a nenhum partido político, nem a presidente Dilma, nem a Lula, nem a Fernanda Henrique, isso é uma coisa histórica, não é? No Brasil, que vem desde Cabral, né? Não há mesmo. E ninguém resolve criar, porque cobrir buraco, tapar buraco. Né? Os policiais estão desmotivados, eles se queixam que eles não têm uma estrutura atrás para poder fazer o trabalho deles. E vejam só, o estado de São Paulo é o maior estado da federação, mas o policial de São Paulo é o mais mal pago do Brasil. Qualquer estado, por menor que seja, paga melhor aos seus policiais do que aqui em São Paulo. E tem a PEC 300, que está lá na gaveta, no Congresso Nacional, há anos, que a proposta é a equiparação salarial. Mas ninguém vota, porque não sai da gaveta. Então, acho que tudo passa pelo Congresso, pela magistratura, pelo Ministério Público, a OAB, todos têm que se unir em torno desse problema. É dessa discussão que vai nascer a luz. Agora, demagogia para lá, demagogia para cá. Chega a época de eleição, todos os candidatos têm a solução para a segurança pública, para a educação, para a mobilidade urbana, isto só até a eleição. Passou a votação, você não ouve mais nada a respeito disso. Ione, o Heraldo quer completar? Pode ir. Pois não, Ione. A pergunta é do Adilson Lima, da cidade náutica, em São Vicente. Boa tarde. Sempre que posso, assisto ao programa e adoro muito. E como o tema de hoje, eu faço a pergunta. No mês de agosto, foi sancionado pela presidente Dilma a Lei 13.022 de 2014, que dá autonomia às guardas municipais o poder de polícia. Gostaria de saber o que acham. As guardas municipais, o poder de polícia. É, Praia Grande, por exemplo, e tal, é. Praia Grande, por exemplo, tomou essa decisão, o prefeito Mourão, no outro mandato, né? Não foi agora não, foi no outro mandato, né? Depois passou o prefeito Roberto Francisco sucedeu o Mourão também, foi antes do Roberto Francisco, no mandato anterior do Mourão. Diga, Sidney, você concorda? Não, já tivemos aqui na bancada, vamos relembrar de novo. Pela primeira vez foi lembrado pelo Heraldo, agora eu também vou relembrar o professor Elias Jacó, que tem reservas de dar esse poder de polícia para a Guarda Municipal. Questão de treinamento, a gente já vê, como bem disse o Heraldo, o problema que a PM enfrenta mata muito e resolve poucos problemas. Isso é uma realidade, a gente não está falando contra a instituição, que são verdadeiros heróis. São deixados na rua para viver pela graça de Deus, viu? Inclusive, muitos deles hoje a gente fica até um sentimento amargurado de assistir essas coisas. Hoje um movimento muito forte dentro da PM é os PMs de Cristo, porque eles seguram em Deus lá, meu amigo. Eles estão largados à sorte, na mão da marginalidade e da falta de segurança que há hoje instalada. Portanto, quando a gente dá de frente com esse tipo de problema, que passa, inclusive, a visitar a gente em casa, no almoço. Ontem mesmo, quando eu estive com o Paulo de la Rosa, almoçando lá com a dona Cristiane, inclusive conheci o filhote dele, o Igor Boris, o Heraldo. É o cachorro, meu amigo. E o cachorro falta falar. Se é que não falou ontem lá, porque, enfim, uma identificação muito legal lá. E na hora do almoço, gente, a gente falou do problema de segurança que estamos vivendo, principalmente na nossa região. Quando isso começa a chegar nos nossos lares, no convívio social, os comentários, é que a sociedade está esgotada. Agora, eu acho que a gente precisa de trabalhar sobre estatísticas, né? Números reais, verdadeiros e honestos. Reais. Reais. Por exemplo, você tem nos Estados Unidos, muita gente defende a tal pena de morte, por exemplo. E você tem, estatisticamente, nos diversos estados americanos que são independentes entre si, os estados americanos que têm a pena de morte, os índices de criminalidade
não dão aí sinais de melhora, às vezes até em alguns estados pelo contrário. Na cidade de Praia Grande, Rocha, no município de Praia Grande, você que é especialista no assunto, o Heraldo acompanha muito também, nós temos já alguma estatística, olha que já faz algum tempo que a Guarda Municipal foi armada pelo prefeito Alberto Mourão, pelo menos uns 6 anos, aproximadamente, né? Por aí, ou se não for mais, né? Já temos alguma estatística de melhora na questão da segurança pública do município? Não. É possível fazer isso dentro de uma região metropolitana, uma cidade isolada, uma cidade que faça isso isoladamente dentro da metrópole, sem que as outras sigam a mesma linha, fica defasado? O que você Olha, pensa? o que tem tido uma repercussão muito boa, é o trabalho das câmeras de monitoramento. Isso sim. Vários crimes cometidos na Praia Grande são resolvidos graças às imagens das câmeras. Parece que é o município do Brasil com maior quantidade de câmeras de monitoramento. Então, acho que isso é importante. Mas eu não me lembro de nenhuma ocorrência policial resolvida pela guarda municipal. Agora, por outro lado, eu acho o seguinte, que o guarda municipal, se ele é preparado para portar uma arma, eu não vejo por que ele não auxiliar na segurança pública. Também não entendo. Se ele porta uma pistola, uma taser, por exemplo, que também é aquela arma de choque, pode até matar, ele pode portar uma arma de fogo. É letal também. É letal, menos letal, mas é letal. Então eu acho o seguinte, que existe muita discussão, muita demagogia, mas pouca nada ação. de concreto, pouca ação. Muita discussão e pouca prática, né? A grande verdade é que as autoridades, a gente fala de segurança pública e vê só polícia. Não é só polícia. O Rocha chegou a falar da junção das pessoas, da necessidade dessa união e tal. Então eu vejo assim, a cidade tem que ser devolvida para os cidadãos. Aí eu tomo como exemplo a Praça José Bonifácio. O que é a Praça José Bonifácio? Quem aqui tem coragem de atravessar a Praça José Bonifácio? Praça José A qualquer Bonifácio, hora Praça do dos dia. Andradas, Praça Rui Barbosa, Praça Mauá. A qualquer hora do dia. O que tem em frente à Praça dos Andradas, a do José Bonifácio? O fórum. Por que os juízes, as juízas, os promotores que lá atuam não fazem uma pressão sobre a prefeitura para devolver a praça para o povo? A gente sabe que ali ao lado, aqueles casarões são imensos, inúmeros cortiços. Transforma a praça no que ela deve ser, praça mesmo, coloca lá equipamentos para a criançada brincar e faz com que o povo vá para a praça. E não ela ser tomada hoje pelos marginais, pelos traficantes, pelos exploradores de crianças. É aí o que tem ali. Mas não tem só o fórum, né, Heraldo? Tem 2 símbolos mais. A OAB está lá que são também. Mas ligados à veja, cultura e à religião. Mas quando eu falo de Tem pressão, uma igreja que e ser tem um coliseu. exatamente, tem que ser uma pressão séria, forte, unida mesmo. Porque do contrário, meu amigo, nós até temos, pra você ir pro coliseu, nós temos você a passa cidade problema. que a cidade não pertence aos A OAB cidadãos. também ali. E a OAB. A OAB também está ali. Também. Não, mas tem um outro Tem aspecto. que devolver mesmo, boa ideia. Operação delegada. Oportuna. Policiais militares, nas horas de folga, trabalham no município, 12/36. recebem da prefeitura. Nós conversamos com o Delbel, secretário de Segurança Pública do município, por que pagar aos PM da operação delegada e não melhorar, e não permitir que os guardas municipais possam fazer hora extra. Ah, não, porque aí realmente não pode, não sei o quê. Mas pode pagar um PM, e o PM, isso eu posso falar porque eu conversei com pessoas que realmente conhecem o projeto. Ele está vindo mais, ele começou mais, para ajudar na fiscalização dos ambulantes que não poderiam trabalhar porque estão irregulares. E não exatamente para cuidar da parte da segurança pública. Tem esses desvios também que são absurdos. Ione, pois não, mais participações aí dos telespectadores, o tema sempre interessante. Mais uma pergunta agora do Cosme da Areia Branca. Convidados, quem movimenta mais dinheiro no Brasil? O crime organizado ou a quadrilha que está na política do Brasil desviando milhões e milhões? Olha, questão envolvendo o petrolão aí. Pergunta difícil. Ninguém chega perto. Você se arrisca, Sidney Costa? Pois Não, olha, chute Boturão, aí, oportuna a pergunta pelo seguinte, desde o começo da redemocratização do país, que os tribunais não revelam a sua política de atuação, de seus julgamentos. A gente chegou um tempo a saber, por exemplo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo era feito nos casos de réu preso, naquela teoria latina do indúbio pro réu, prevalecia a soltura. Atualmente não se pratica mais esse instituto, que veio lá com Beccaria no século XVII,
que um lorde que observou que esse negócio de julgar, botando o dedo para cima para dar liberdade para o indivíduo ou para baixo, para trancá-lo numa cadeia, era algo ignominioso. Então a justiça precisava ter um olhar, é melhor soltar um culpado, porque o reincidente é uma realidade nesse país. Se você tem dúvida sobre a prática criminosa, ele lá na frente vai cair de novo. Agora, duro é você manter um inocente trancado, meu querido, com a família sofrendo, que a cadeia hoje é pior do que trancar animal. Portanto, isso era claro naquela época. De um tempo para essa data, eles se encastelaram e a gente não sabe quais são as políticas hoje que norteiam os julgamentos dos tribunais. Agora, com esse episódio do Petrolão, telespectador e amigos da mesa, o STJ botou lá no site institucional a queixa dos ministros que estão em contato com o caso. Dito ali, textualmente, que nunca tiveram contato com um volume tão grande de desvio de dinheiro público. Só agora, nesse primeiro momento que estão cuidando desses que já estão presos, que são os diretores dessas grandes construtoras, esses 8, só agora, nesses casos, há 28 milhões de dólares foi apurado de corrupção. A resposta para o telespectador, estamos vivendo dentro do poder público um descaso com o erário, e que é o que dá o serviço para a população, e isso acaba caindo também na falta de ciência e de instrumentos para controlar o problema da criminalidade. Muito bem. Mas eu acredito ainda que o crime organizado ele movimenta muito mais milhões e trilhões do que a corrupção. Os últimos informes davam conta aí de 13,7 trilhões. Você tem uma ideia do poder do crime organizado? Eu estava vendo no site hoje, tem um juiz corregedor, que está sendo investigado, porque descobriram que ele estaria ligado ao PCC, facilitando várias necessidades desses presos, e agora está sendo investigado pelo CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça. As coisas se entrelaçaram aí, né? O crime organizado e a corrupção. Só para citar mais um telespectador, o Ione, Luiz Otávio da Vila Matias. Sobre segurança nos condomínios, vocês não acham que a terceirização de funcionários piora a situação? Pois há uma alta rotatividade desses funcionários. Rocha, sim ou não? Rapidamente nós estamos encerrando o programa. Eu acho que sim. Sim, né? Bom, sem criar nenhuma polêmica, nem nenhuma celeuma com relação a esse tema, né? Só fechando aqui uma mensagem da CPFL, você está pensando em construir ou reformar, precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem acontecer nas obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. E quando for pintar ou manusear algum vergalhão na laje ou no telhado da sua casa, redobre a atenção. E o gato? Por si só, o gato já é crime, mas tem gente que faz gato e acaba sofrendo algum tipo de acidente porque fica ali fuçando na rede elétrica. A pipa também causa acidentes. Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada nos cabos. CPFL faz sempre a sua parte e você faça a sua aproveitando as dicas aqui do painel regional. CPFL, muito mais que energia. Fechando o painel regional, obrigado, Absair Rocha, sempre importante a presença, como o nosso Sidney Costa. Obrigado, Heraldo, Ione Furukawa, o painel regional está sempre com você. Segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa ao vivo. Reprise é às 8 da noite. Sábado tem painel regional às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Obrigado.